Memórias de Floramonte. Alguém aqui já ouviu falar em Floramonte, lá no norte de Minas? Ando pensando muito na minha cidade natal ultimamente. Floramonte era um lugar bonito. Tinha seus problemas, claro, mas as ruas eram seguras, o crime era baixo, todos tinham comida e tínhamos os parques mais maravilhosos que você possa imaginar. Meu nome é Juliana. Saí de Floramonte quando tinha 22 anos e nunca mais voltei, mas preciso contar para vocês o que aconteceu naquela noite. Lembro que quando era pequena, meus pais me levaram ao cinema e perderam a noção do tempo. Quando saímos do teatro já estava quase escuro. O céu pintado em tons de fogo. Lembro do olhar desesperado dos dois, da forma como me puxaram pelo braço até o carro e dirigiram acima da velocidade, fugindo da noite. Na época, eu não entendia por quê. Era assim que o mundo funcionava e eu nunca pensei em questionar. Foi num desses jardins que eu estava vagando na noite em que pela primeira vez quebrei uma das leis de Floramonte. Nunca tinha ficado acordada depois do anoitecer. E o sol estava se pondo. O sol estava se pondo. E eu estava com medo. Corri. Em Floramonte, tínhamos construído abrigos improvisados. Lugares para se esconder da noite que vinha. Entrei às pressas e bati a porta com força suficiente para fazê-la tremer, antes de desabar contra ela. Eu estava segura. Ouvi passos apressados. Houve um estrondo quando um corpo se jogou contra a porta. Por favor, ouvi uma voz ofegante. Por favor, eu sei, mas por favor. Não esperei. Abri a porta num instante e a pessoa entrou correndo. Era alta e magra, com cabelos pretos lisos e longos. Havia pouca luz no abrigo, apenas o que filtrava pelas janelinhas minúsculas, e isso deixava seus olhos grandes e escuros. E estranhos. Fiquei hesitante. Então, o que você estava correndo? Ela lançou-me um olhar cortante. Da noite, obviamente. Respondeu com uma voz gélida, carregada de desprezo. Estava quase dormindo quando ouvi o grito, perfurante. Um uivo que subiu num crescendo de medo. O som de uma mulher em dor terrível. Já estava de pé, indo até a porta antes de perceber conscientemente o que estava fazendo. Ela me agarrou pelo pulso. Não, ela disse. Olhei fixamente para ela. Congelei. Havia algo do lado de fora da janela. Não conseguia ver o que era. Só via uma sombra. Guardião das profundezas, murmurou minha mente traiçoeiramente. Um guardião das profundezas, a estranha sussurrou novamente. Ficamos em silêncio, olhando. Parecia ainda mais escuro dentro do abrigo. De alguma forma, a noite era mais negra do que deveria. 3 batidas firmes na porta. E então uma voz, masculina e profissional. Vocês estão bem aí dentro? Sim, oficial, estamos bem, gritei. Ao meu lado, a estranha se tensionou. Não abra a porta, sussurrou. Sua voz era baixa, mas eu a ouvia claramente. Depois de uns bons minutos de silêncio, o que estava do lado de fora chiou. Não era como alguém chiando, nem como o som de uma cobra. Mais do que tudo, parecia o vento passando pela grama seca. Encontrei um recipiente de sal que estava quase vazio e um livrinho barato. Lembrei de algo que minha mãe me disse. Sal, ela disse. É importante. Guarde. A estranha lançou um olhar duvidoso ao recipiente de sal, antes de voltar a atenção para a janela. Talvez a gente precise disso. Xinguei e larguei o livro, pulando de pé. A estranha me empurrou de volta para baixo. Só espere, disse, mas os olhos dela estavam ainda mais arregalados do que antes. Passos pesados ecoaram pelo cômodo minúsculo, enquanto algo se movia sobre o telhado do abrigo. Ouvia arranhões, como se de garras enormes. Ouvi sinos como os de uma rédea e o som de muitos cavalos galopando juntos. Com isso, a estranha também pareceu congelar, segurando a respiração até que os cavaleiros, se é que era isso mesmo, desapareceram de volta à noite. Muitas vezes pensei ver um rosto pálido olhando lá de dentro, pressionado contra o vidro. Mas quando olhava para a janela só via escuridão. Juliana! Quase gritei de susto. Mãe! A estranha se colocou na frente da porta. Não abra! Sua voz era baixa e fria. Por que você está fora tão tarde, mãe? Repeti. Houve uma pausa. Eu estava te procurando. Você sumiu e eu estava preocupada. Seu pai, o João e eu? Congelei. Minha mãe, disse com um tom cortante.
Nunca chamou meu padrasto de João a vida inteira. Sempre foi meu marido ou o João, mas nunca só João assim. Cobri meus ouvidos com as mãos, fechei os olhos e me enrolei numa bola. Ainda podia ouvir os gritos, os pedidos, a batida desesperada na porta. Parecia que nunca mais ia parar. Tinha as mãos sobre os ouvidos, mas ouvia um som molhado, carnudo, como uma faca cortando frango. E então silêncio. Nada mais aconteceu até de manhã. Não me mexi até a estranha se mover. Seguia como um rato medroso, enquanto ela destrancava a porta e saía. O amanhecer era tão bem-vindo quanto uma balsa de salvação para alguém se afogando na escuridão. Caí de joelhos, pressionando minhas mãos no asfalto para sentir a solidez dele, a realidade. Quando levantei, vi a estranha andando embora. Ela parecia diferente sob a luz do sol. Podia ser qualquer pessoa na rua. Tremi sempre que passávamos por um abrigo. Não parecia real, mas não conseguia convencer a mim mesma de que havia sido um sonho. Tinha ouvido o grito, os passos, tinha visto as sombras. Tinha ouvido algo fingindo ser minha mãe, fingindo ser assassinada enquanto eu não fazia nada. Lágrimas picavam meus olhos. Este é um bom lugar, mas tem leis. Se queremos mantê-lo assim, todos têm que segui-las. Ela estendeu a mão e me cutucou no peito. Quando comecei a erguer minha cabeça, seus sapatos claramente estavam no meu campo de visão. Ela não estava à minha frente quando terminei de levantar minha cabeça. Encarei a rua vazia. Juliana. Devagar, me virei para olhar a mata verde escura, a noite presa sob a copa das árvores. Inclinei-me para a mata, curto e respeitoso, e então me virei para casa. Nunca mais esqueci aquela noite. Nunca mais saí após o pôr do sol. E sempre que vejo alguém desrespeitando as leis de Floramonte, lembro-me do guardião das profundezas e do preço que pagamos por nossa curiosidade. Se você conhece alguém que já foi ou morou em Floramonte, ou se você mesmo é daqui, por favor entre em contato comigo. Adoraria relembrar um pouco da minha cidade natal.